Renato Amoedo. É contra ou é a favor saidinha de presídio? É contra, né? A maior parte da população é contra ou a favor a galera ter armas. A maior parte da população é contra ou a favor das cotas racistas. Então perceba que o Renato 381 usa imagens fortes, imagens polêmicas, extremamente claras, para provar o seu ponto. Financiar aborto e castração de criança e cotas negristas. Mais conhecido como Renato 38, se tornou famoso após começar a dar declarações um tanto polêmicas na internet. Você gosta de financiar cota racista? O quê? Cotas racistas? Você gosta de financiar cota racista? E principalmente por seu posicionamento na defesa do Bitcoin. Mas o que mais chama a atenção nas entrevistas é que ele participa do seu domínio de comunicação. Eu cheguei em Brasília, fiz alguns eventos, o cara assim, eu financei a casa de meus pais, como você disse, multipliquei meu dinheiro por 20. Você já pensou em falar com tanta clareza que a pessoa que está ouvindo começa a achar sentido no que você fala? Por mais absurdo e polêmico que seja, por mais contrária que seja a opinião dela, ela começa a se convencer. Então ele quer que tenha Bitcoin, não é isso? É. Que é Renato 38. O Renato, gente, tem 2 graduações, ele é mestre, tem doutorado, ele já foi professor em várias instituições, hoje ele é perito criminal, pesquisador, e ele é coautor de um livro chamado Bitcoin Red Pill. Ele vem se tornando conhecido por defender o Bitcoin de forma muito ferrenha E se você não quiser ser destruído junto à solução Bitcoin? e participar de alguns podcasts que sempre tem cortes virais. E o Renato diz que comprar Bitcoin é a solução para quem não quer ficar nas mãos dos governantes de um sistema financeiro controlado por políticos que apenas olham seus próprios interesses. Seria ele um novo Daniel Fraga? Número 1, memória. Perceba que quando o Renato precisa trazer uma informação para a conversa, ele conta uma aliada excelente que é a memória dele. E ele traz esses dados de cabeça. Essa palavra porneia é citada mais de 40 vezes na Bíblia e nenhuma vez é adultério. O que é? É isso, tanto, ó, eu não tô inventando isso de minha cabeça. Tá. Isso aumenta a persuasão de forma incrível. Isso dá mais peso às suas palavras. E muita gente tem dificuldade de falar as coisas de cabeça. E memória é tão importante. Imagine um advogado que está em uma audiência com o juiz. E aí o advogado da parte contrária fala algo que o advogado discorda. E ele fala assim, não, excelência, isso aí tá errado porque tem a lei. Qual que é a lei mesmo? Eu vou achar, tá aqui em algum lugar, tem um artigo. Já era. Agora imagina que esse advogado fala, excelência, isso vai de encontro ao artigo tal, a linha tal, desta lei aqui, que fala com todas as letras que pá. E você fala isso tudo de cabeça, sem pestanejar, sem titubear. Isso aumenta a sua autoridade. A impressão que as pessoas têm é, nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando. Ela domina o assunto. Isso aumenta o seu ethos. Eu já estou entrando em outro assunto. Vamos ter um vídeo no canal também sobre a retórica aristotélica, ethos, patos e logos. É verdade. Mas resumindo, o Renato 38 usa a memória dele a favor dele. Se você quer aprender a melhorar a memória, eu vou dar uma dica rápida, porque eu sei que vai ter um monte de gente pedindo isso nos comentários. Giovanni, tem memória ruim, como é que eu melhoro essa memória? Eu vou dar uma dica muito simples. Comece a fazer palavras cruzadas. Depois me agradeça. Baixa um aplicativo de palavras cruzadas no celular, fica usando, e daí quando fizer o vídeo sobre memória, aí você vai entender por que isso funciona. Número 2, cadência. Se você já viu um podcast desse cara, você vai perceber que não dá pra assistir na velocidade 2.0, porque ele já fala na velocidade 2.0 naturalmente. Não tem como aumentar a velocidade, senão você não entende nada. Você vai ser obliterado financeiramente. Agora, aceitar Bitcoin não é se expor financeiramente, não é entrar no site do Nubank, do PagSeguro e comprar aquela porra e largar lá. E ele usa isso a favor, porque quando você fala conceitos inteligentes, de cabeça e rápido, isso buga a cabeça de qualquer um. A pessoa se sente mais compelida a concordar com você. Aqui, eu vou trazer um conceito muito conhecido no mundo da comunicação, chamado WPM. Words per minute. Nada mais é do que a quantidade de palavras que você fala durante um minuto. Se você fala mais rápido, a quantidade de palavras que você fala em um minuto vai ser maior. Se você fala mais devagar, essa quantidade vai ser menor. E existe todo um estudo de como diferentes profissões, diferentes estilos usam esse WPM. Por exemplo, imagina um auditor de leilão, imagina um narrador de futebol. Essas pessoas falam mais rápido, WPM grande. Já tem outros casos em que o WPM ele vai ser menor. E existe, inclusive, uma linha ótima. Tem estudos sobre isso, inclusive no TED. Eles pegaram os TEDs mais vistos do mundo e perceberam que todos estavam em uma certa linha de WPM. E essa linha é a linha da persuasão, que é nem muito devagar, porque senão a pessoa se entendia, e nem muito rápido a ponto da pessoa não te entender. E olha só que interessante. O Renato, ele fala até rápido demais. Muita gente fala isso. Nossa, mas eu nem consigo acompanhar a capacidade de raciocínio dele. De fato, se eu fosse mentor de oratória do Renato, eu falaria, use mais a modulação. Não é falar rápido o tempo inteiro. Em alguns momentos você falar mais rápido, em outros momentos
a baixar a velocidade. E parece que os pensamentos dele são tão acelerados que ele transmite isso na sua fala. Número 3, exemplos e didática. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Renato é que ele dá exemplos fáceis de visualizar, bem tangíveis e em alguns momentos até polêmicos. A maior parte da população. E ele não fica usando termos difíceis, palavras complicadas, porque ele chega no maior número de pessoas. Se você quer ser mais didático e persuasivo, aprenda a exemplificar a sua fala, tangibilizar o conteúdo, não fique só na teoria. Inclusive, se você tá gostando desse assunto, já deixa o like, poxa, você tá vendo o trabalho que o editor tá fazendo, nem que seja pelo editor, coloca aí essa curtida para valorizar os artistas. Vamos pro número 4, conhecimento. O Renato domina várias áreas de conhecimento. Ele fez várias graduações, muitos cursos. Fez faculdade em Salvador? Fiz estadual e federal. Gente, o cara é doutor. Então imagina que ele consegue utilizar todo esse vasto arsenal a favor dele nas discussões, até porque ele tem uma boa memória. Então ele entra em assuntos de sociologia, de história, de economia, até mesmo de filosofia. E essa grande versatilidade, esse repertório dele, acaba aumentando a autoridade e desarmando as outras pessoas. Porque ele começa a falar de vários assuntos que você fica, caraca, eu não sei nada sobre isso, aumentando a autoridade dele. Número 5, coragem e autenticidade. Vamos combinar que ele não tem medo de falar o que ele acredita. Ele não foge da polêmica. Eu não sou defensor do pedofilia, eu acho uma coisa aberração. Não, vamos mudar de assunto, senão o YouTube vai derrubar esse vídeo. Por exemplo, inclusive, quando eu estava vendo esse podcast, ficou muito claro que em vários momentos o próprio host, o Vilela, ele ficou extremamente desconfortável, porque parecia que ele tava assim, eu não acredito que esse cara tá falando isso no meu podcast, ele dava uma risadinha assim, sem graça, porque o Renato, ele era tão persuasivo que começava a induzir o Vilela a concordar com ele. Por exemplo, vamos lá, pegar uma coisa que me chamou muita atenção, que a mulher não é pra trabalhar. Isso é muito polêmico. O Renato chega, gente, pelo amor de Deus, o homem tem que trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. A função da mulher é honrar o homem e servir o homem. Mulher vive no fácil. Mulher vive no fácil. Rapaz, Não pode falar isso, Renato. Isso é muito contrário ao que muitas pessoas acreditam, inclusive o Vilela. O Renato, ele começava a usar uma linha de argumentação que o Vilela ficava assim, ó, rapaz, faz sentido, só que se eu falar que faz sentido, eu vou ser cancelado e perder meus patrocínios. Mas qual que é a questão aqui? Se você quer ter autoridade, você precisa se posicionar. Você tem que saber quais são os seus ideais e falar eles. Giovanni, aí ninguém vai gostar de mim? Pelo contrário, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Pega o exemplo do Lula e do Bolsonaro, os dois desagradam muita gente, só que também tem uma legião de fãs, justamente porque sabem que tem que se posicionar. Inclusive, já fizemos a análise de oratória do Lula, tá aqui no canal, vou deixar aqui pra você analisar. Depois a gente pode até fazer do Bolsonaro. Comenta aí, tá ok, se você quer que eu comente a oratória do Bolsonaro. Tá ok. Número 6, trejeitos. Olha só que interessante. Se eu falo, ô louco meu, de quem que é essa frase? É óbvio que é do Faustão. Ou seja, ô louco meu é basicamente uma palavra sagrada do Faustão. Nenhuma outra pessoa pode chegar lá e copiar. E a gente percebe que pessoas que se destacam, eles têm os seus trejeitos. Vamos pegar o Silvio Santos, que tem uma forma extremamente paradigmática de se comunicar. Outra pessoa que a gente podia analisar, né, Gabriel? Você acha que faz sentido analisar a oratória do Silvio Santos? Comenta aqui se você quer que a gente ensine sobre a oratória do Silvio Santos. Mas o Renato 38, ele tem vários trejeitos. Ele fala assim, é ou não é? Isso, aquilo. Sim ou não? sim ou não? Sim. Tá no Brasil, não é isso? E ele fica falando isso de modo que se você assiste um podcast dele, você sai falando igual a ele, de tão memorável que ele se torna. E esses são os 6 pontos que, na minha opinião, caracterizam a oratória do Renato. Eu esqueci de algum? Tem algo que você queria destacar? Comenta aqui e eu já te convido a assistir as outras análises de oratória. Tamo junto e até o próximo vídeo.